O próximo programa é livre para todos os públicos.
vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. O silêncio da morte parecia ter a última palavra. Sepulcros fechados, sonhos interrompidos, promessas aparentemente sepultadas sob o peso da dor, do pecado e da desesperança. A humanidade caminhava entre sombras, carregando em si o eco da queda, distante da vida plena que um dia conheceu. Era o cenário de um mundo marcado pela finitude, onde a morte não era apenas um evento, mas uma condição espiritual. Mas Deus nunca esteve ausente. Desde o princípio, o Criador já anunciava a redenção. Em meio ao caos, ele sussurrava vida. Em meio à morte, ele prometia ressurreição. E ao longo da história, levantou profetas para declarar aquilo que os olhos humanos não conseguiam ver, que até os sepulcros ouviriam a voz do Senhor. E então, em uma visão poderosa, o profeta contempla um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem futuro. Mas ali, Deus pergunta: podem estes ossos viver? A resposta humana é limitada, mas o poder divino é infinito, porque quando Deus fala, até aquilo que está morto responde. Essa não é apenas uma visão, é uma promessa que atravessa séculos e encontra seu cumprimento na cruz e na ressurreição, porque a verdadeira vida aos sepulcros não aconteceria apenas em uma visão profética, mas em um evento histórico, eterno e transformador. Na cruz, Jesus Cristo carregou sobre si o peso do pecado, experimentou a dor, enfrentou a morte e desceu ao mais profundo abismo da condição humana. O Filho de Deus entrou no sepulcro. A própria vida se permitiu ser envolvida pela morte. O céu silenciou. A terra tremeu e por um momento parecia que tudo havia terminado. Mas o terceiro dia chegou. A pedra foi removida. O sepulcro foi vencido. A morte foi derrotada. Cristo ressuscitou. E com ele, não apenas venceu a morte física, mas trouxe vida a todos os que estavam espiritualmente mortos. A ressurreição não é apenas um milagre, é o início de uma nova criação. É a prova de que nenhum sepulcro é definitivo quando Deus decide agir. Hoje, muitos ainda caminham como sepulcros, carregando dores, culpas, medos e vazios. Mas a mesma voz que ecoou no Vale dos Ossos Secos, a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo, a mesma voz que venceu a morte no terceiro dia, ainda chama: venha para fora. A Páscoa não é apenas memória, é realidade viva.
É Deus trazendo vida onde só havia morte. É esperança ressurgindo. É redenção sendo manifesta. É o impossível se tornando testemunho. Porque quando Cristo ressuscita, os sepulcros já não são o fim. Eles se tornam o começo da vida eterna. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Cordeiro de Deus.
ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e
mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa de seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. De tão grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Sem vergonhas, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e Ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Obrigado, meu Deus. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem sentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida? Eu não sou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou?
Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Meu amigo, olá, meus irmãos, paz de Cristo. Muito obrigado você aí do outro lado nos acompanhando, nos ouvindo. Mais um dia que estamos aqui e mais um ano que estamos comemorando a Páscoa juntos. Essa verdadeira festa cristã, essa verdadeira alegria de celebrar a vida em nós, meus irmãos. Eu quero te agradecer por estar aí do outro lado, para que nós possamos celebrar sempre juntos essa data, ano após ano, que nós possamos estar juntos aqui celebrando a Cristo ressurreto. Muito obrigado você que está aí junto. Eu quero te convidar para a gente refletir um pouco sobre essa data e o tema proposto para esse ano, que é Vida aos Sepulcros. Eu quero que você separe esse momento, te convido a separar esse momento, para meditar por um instante, a imaginar um sepulcro, a imaginar um túmulo. Pare e pense nesse momento. Saia um pouco da sua agitação, se você puder, das suas atividades terrenas, e vamos pensar aqui acerca da palavra de Deus. Pense num sepulcro, irmãos. Um lugar de silêncio absoluto. Um lugar de fim. Um lugar, irmãos, de decomposição, de ausência de esperança. Humanamente falando, do sepulcro, irmãos, nada se espera. Nada se espera mais, a não ser o esquecimento. Nada se espera, só o esquecimento. É o ponto final de uma existência. É onde a vida, irmãos, se cala para todo sempre. Para todo sempre. Mas o título da nossa mensagem hoje é Vida aos Sepulcros. Já nos provoca. Já nos faz pensar. Não é mesmo? Ela nos desafia para olhar além do óbvio. Além do que aquilo para que nós consideramos concreto. Além do que aquilo que nós já consideramos como certo. Porque, meus irmãos e irmãs, Vida aos Sepulcros não é apenas uma referência da ressurreição histórica de Jesus Cristo. Ela é o evento que mudou a humanidade, que mudou a nossa história, que mudou o curso da vida há mais de 2000 anos.
é uma poderosa metáfora para a condição da alma humana sem Deus. Sim, irmãos, muitos de nós, talvez alguns que nos ouvem agora, nesse momento, caminham, respiram, trabalham, cumprem as suas rotinas, mas espiritualmente estão sepultados. Sepultados nos seus próprios delitos e pecados. Uma vida que por fora parece ativa, cheia de atividade, cheia de energia, mas por dentro está morta para a realidade, para a verdadeira esperança, para a plenitude que só Ele pode oferecer. E hoje a palavra de Deus vem para renovar, irmãos. Vem para remover essa pedra, a pedra do seu sepulcro. Não estamos aqui para recordar um evento passado que ficou lá para trás, que está apenas escrito na Bíblia. Não apenas isso, irmãos, mas para experimentar o poder de viver hoje, para que a vida que estava morta agora esteja viva em Cristo Jesus, que é a vida aos sepulcros. Para fundamentar a nossa reflexão, quero convidar você, se você puder, a uma leitura bíblica. Recomendo você abrir a Bíblia, se você puder, abre aí também, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1, 4 e 5. Na versão, eu leio aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, versão ARA, se você puder, leia aí também. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1, 4 e 5. E vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andais outrora segundo o curso deste mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que texto poderoso, irmãos! Que texto magnífico! Ele nos traz aqui, irmão, um diagnóstico. E esse diagnóstico que a palavra nos traz é crucial para entendermos a magnitude da Páscoa, o tamanho da Páscoa. O primeiro ponto que precisamos confrontar é o diagnóstico da morte espiritual. A Bíblia aqui, a palavra de Deus, mostra para nós um diagnóstico. Na verdade, ela traz para a gente a palavra de forma brutalmente honesta. Ela não diz aqui assim: sem Cristo estamos doentes. Não fala. Ou um pouco perdidos. Nós não vemos isso. Ou também não fala aqui: precisamos de um ajuste. A palavra não fala isso. Não, irmãos, ela é bem enfática. Olha o que diz aí: estamos mortos. Mortos nos delitos e pecados. Volte a Efésios capítulo 2 aqui comigo. Leia comigo novamente o versículo 1 a 3. Tá bom? Vamos ler direto agora. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e dos quais também todos nós andamos outrora, nas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, um morto não pode se salvar. Um morto não pode ouvir. Um morto não pode reagir por esforço próprio. Essa é a nossa condição natural. Sem intervenção de Deus, sem intervenção de Cristo, sem intervenção divina, nós estamos mortos e não podemos agir. Estar morto nos delitos significa ser arrastado pela correnteza deste mundo.
ser influenciado pelo príncipe da potestade do ar. É uma vida, irmãos, de escravidão, onde os desejos da carne, os pensamentos egoístas ditam o nosso ritmo. E eu quero que você medite comigo nesta frase. O pecado não apenas nos torna pessoas piores, o pecado nos torna pessoas mortas para a realidade de Deus. É uma morte, irmãos, que nos separa da fonte da vida, da alegria, da verdade, da paz que excede todo entendimento. Mas graças a Deus, a história não termina no sepulcro. A Páscoa é a celebração, o milagre da ressurreição. E esse milagre começa com uma pequena, mas poderosa conjunção. Essa conjunção é mais Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4. Essa conjunção aqui muda tudo. A forma como nós enxergamos o resultado final por conta dessa conjunção. Mais Deus. Quando o veredito era a morte, irmão, quando a sentença era o fim, Deus intervém aqui. E Ele não intervém por conta do nosso mérito, por conta da nossa força, ou da nossa bondade. Você não é bonzinho, irmãos, não pense isso. Você não é um anjinho do Senhor. A sua natureza propriamente dita não é isso. Ou também por conta de qualquer coisa que nós possamos fazer. Não. Deus intervém por nossa causa, por sua rica e misericórdia, graça. E do seu grande amor por nós. Porque Ele nos amou, irmãos. Porque Ele nos amou, irmão. Porque se Ele não nos amasse, por que Ele faria tão grande obra na nossa vida assim? Irmãos, preste bem atenção aqui. Deus não esperou que saíssemos do sepulcro para nos amar. Ele nos amou enquanto ainda exalávamos o cheiro da morte espiritual. Aquele fedor, imagine aquele fedor, irmãos. Fedor de podridão. Deus nos amou quando ainda tínhamos esse perfume. Ele não esperou sairmos do sepulcro. Ele nos amou nessa condição mais deplorável, meus irmãos. E como Ele fez isso, irmãos? Através da substituição e da vitória na cruz. Te convido agora a mais uma leitura em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 vai dizer assim: E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que era esse escrito de dívida, irmãos? O que era? Era a nossa condenação. Éramos devedores de uma dívida impagável. Por mais rico que você fosse, ou mais rico que você é agora, o seu dinheiro não pagaria essa dívida. É a dívida do pecado que nos separava de Deus. Mas na cruz, irmãos, no madeiro, no Calvário, Jesus não apenas pagou essa dívida. Ele cancelou essa dívida de uma vez por todas. Ele a removeu inteiramente. Ele encravou na cruz. Ele aniquilou a morte. Ele pagou esse alto preço por mim.
para mim, para você, para que hoje nós tivéssemos vida. Para que houvesse vida no nosso sepulcro, irmãos, Jesus teve que aceitar o seu pecado. Ele tomou o nosso lugar de condenação, o nosso lugar de morte. E olha, quando eu digo que aceitou o seu pecado, não quer dizer que você possa viver de qualquer maneira, irmão, entregando a sua vida para as paixões desse mundo. Não é isso. Eu digo que aquela condenação ele aceitou para cancelar, para deixar de lado. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou esse alto preço por você, por mim, para que pudéssemos viver e trocar a sua mais gloriosa história. Trocar o seu pecado. E isso nos leva ao poder da ressurreição. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus faz uma declaração. Eu convido você, se você puder, eu já estou olhando aqui. Essa declaração, ela deve ressoar nos nossos corações até hoje. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? É uma pergunta que Jesus faz para mim e para você. Jesus não apenas dizia que ia dar a ressurreição ou dar a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição. E esta própria palavra é a fonte, irmãos. A ressurreição de Lázaro, ele operou, foi um sinal vislumbre do seu poder, mas a sua própria ressurreição, a vida de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, é a garantia da promessa, que a promessa é real. Real para nós. Quando ele chama pelo nome, ele te chamou. Ele sabe qual é teu nome. Seu nome está escrito no livro da vida. Quando ele chama pelo nome, que era o sepulcro, virá um berço de uma nova existência. Onde havia desespero, surge a esperança. Onde havia condenação, surge o perdão. Onde havia morte, surge a vida. Agora, a grande questão para a nossa vida no dia de hoje é como essa verdade se aplica na nossa vida. Se fomos ressuscitados com Ele, não podemos mais viver como se estivéssemos no túmulo. Isso nos leva a uma aplicação aqui, irmãos. Que andemos em novidade de vida. Romanos, no seu capítulo 6, versículo 4 e 11, nos orienta assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova identidade. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais definidos pela nossa velha natureza. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E essa nova vida exige, meus irmãos, uma nova forma de andar. Significa que precisamos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. O que ainda cheira morte na sua vida, irmão? Essa é uma pergunta sincera. O que ainda te prende ao sepulcro passado? O que te prende lá, irmãos? É uma pedra que está no seu caminho? São escravos que estão na sua cabeça? O que é que te prende nessa vida passada? É o ressentimento que você guarda?
São os vícios que te aprisionam? É o orgulho que te impede de se render, Senhor Jesus? O que é, irmãos? A vida que Cristo dá é uma vida de liberdade, irmãos. Ressuscitar significa deixar as ataduras para trás. Assim como Lázaro deixou os lençóis que o envolviam no túmulo, é deixar essas coisas que te prendem lá para trás. Irmãos, meditem nessa verdade. Cristo não nos tirou do sepulcro para continuarmos vivendo à toa como mortos, mas para que o brilho da sua vida nos ilumine e ilumine as trevas. Que responsabilidade é essa, meus irmãos? E que privilégio de ter uma nova vida em Cristo. Chegamos ao momento mais crucial da mensagem, que é o apelo. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, fez uma pergunta direta a Marta, que ecoa para nós até hoje. Em João, capítulo 11, versículo 26, ele perguntou: crê isto? Essa é a pergunta que Jesus faz para você agora, meu irmão. Você crê que Ele é a ressurreição da vida? A ressurreição e a vida? Você crê que Ele tem poder para dar a vida ao sepulcro? Há alguém aqui hoje, assistindo esse programa, que sente que a sua vida é um sepulcro caiado, bonita por fora, talvez, mas morto por dentro, cheio de vazios, cheio de culpa, cheio de desesperança. Jesus está diante da sua pedra hoje, irmãos, e diz, com a mesma autoridade que fez com Lázaro: saia para fora. Saia desse sepulcro, irmãos. Vem para fora. Venha para a vida. Saia desse fedor de morte. Venha para fora. Cristo está te chamando. Não sou eu que estou te chamando, irmão. Venha. A pedra já saiu. A porta está aberta. Venha. O convite é para você. Que você entregue a sua vida àquele que venceu a morte. Que venceu o pecado. A nova vida. A verdadeira vida. A vida em plenitude começa no momento de rendição, meus irmãos. Se render a Cristo é o primeiro passo. No momento em que você permite em que Jesus remova essa pedra, a pedra do seu coração, e traga luz onde havia escuridão, é o seu ponto de partida. É o seu ponto que você precisa mudar. É o ponto que muda todo o curso da história. Aquilo, irmãos, que já atestamos, humanamente falando, aquilo que já é decretado como certo, que o sepulcro é o final da vida, para nós, hoje, após a salvação de Cristo Jesus, é o primeiro passo de uma nova vida em Cristo, de uma vida eterna, irmãos. Pode acabar aqui, ó, esse espaço. Que espaço lindo temos aqui, né? Olha só, quanto espaço bonito. O curso terreno pode acabar, irmãos. A nossa vida aqui, nesse espaço aqui, que pode ser lindo, pode ser lindo ver essas montanhas, essas coisas todas, esses prédios. Você aí agora não está vendo mais os carros passando aqui embaixo. Você pode ver tudo isso aqui. Pode acabar para você aqui. Mas uma vida com Cristo Jesus vai ser muito melhor que tudo isso que nós possamos enxergar. Uma vida com Cristo, irmãos, é um presente. É uma nova história. É um novo começo.
Algo melhor está sendo preparado para nós. Algo muito mais agradável, muito mais glorioso. Isso é criação de Deus também. Mas imagine algo melhor do que a vida terrena. Não haverá dor, irmãos. Não haverá choro. Não haverá ranger de dentes. Não haverá perdas. Aqui nós temos perdas. Mas uma vida com Cristo é o surgimento de uma nova esperança. É o surgimento de uma nova vida. Uma vida em Cristo Jesus. É a mudança total dessa história. Você pode estar aqui, vendo nesse espaço, andando para lá e para cá, e ainda não conheceu a Cristo. Se você que está aqui hoje, ouvindo e assistindo esse programa, você que está nesse momento, ainda não conheceu a Cristo, não aceitou a Cristo, e essa forma de aceitar a Cristo é uma forma que nós falamos, porque hoje nós só podemos aceitar a Cristo porque Cristo nos aceitou. Se hoje você ainda não aceitou a Cristo, meu amado, minha amada irmã, está vivendo uma vida, externamente falando, bonita, linda. Se você está vivendo dessa maneira, você é um sepulcro caiado. A vida externa é uma beleza. Os nossos calendários, as nossas atividades, o que nós devemos fazer é muito belo, externamente falando. Mas como é que está aqui dentro? Como é que está aqui dentro do sepulcro, irmão? O que está cheirando aqui dentro? O que está reinando aqui dentro? É o esquecimento? É aquele fedor de podridão? O que está aqui dentro, irmão? O que está regendo a sua vida aqui dentro? Cristo está te chamando. Ou Cristo está te convidando a renovar a sua vida. Porque às vezes nós nos acomodamos. No curso da nossa vida nós nos acomodamos, achamos que está tudo bem, estamos tranquilos. Mas não buscamos mais a presença dele, não buscamos mais estar diante de Cristo. Não buscamos mais estar perante ao Senhor. E Ele pode estar nos convidando a renovar, a restaurar, a mudar essa história. Talvez seja você agora, talvez seja eu, ou você que ainda não atendeu o chamado de Cristo para sair para fora. Esse é o momento, irmão. Esse é o momento porque eu te convido a não perder essa oportunidade de se render a Cristo. De dar a Ele o devido louvor. Dar a Ele a glória que é devida. O nome dele é Jesus. E Ele te convida, saia para fora. Venha para a vida eterna. Aceite o chamado de Cristo. Vem, Cristo está te chamando. Quanto a nós aqui, nós podemos dizer que ansiosos esperamos a sua volta. O grande dia que Ele virá nos buscar. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Ele vem. Ele vem. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, o poder. Ele veio para nos buscar e certamente iremos com Ele. Basta sair do sepulcro. Tem vida aí dentro, irmãos. Vida no sepulcro. Cristo venceu a morte. E essa é a oportunidade que nós temos de estar com Ele. Queria orar com você. Queria tirar esse momento para que, se você está precisando, que o seu sepulcro tenha vida, entregue ao Senhor Jesus. Saia para fora. Aceite a Cristo Jesus, meus irmãos.
e o seu amor. Deixa ele mudar o rumo da tua história. Assim como ele fez, e por isso hoje nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa hoje tem esse significado. Ressurreição de Cristo Jesus. Vem comemorar com a gente também. Para ter certeza que você também estará lá no céu. Porque essa certeza quem dá é Cristo. Mas você precisa chegar a Ele. Venha para fora. Vida aos sepulcros. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Senhor Pai, estamos aqui, Deus, nesse especial. Mas o especial que estamos preparando para a Tua honra e a Tua glória. Que a vinculação desse material, Pai, possa tocar a vidas, possa tocar a almas, possa dar vida aos sepulcros, pessoas que estão mortas espiritualmente. Venha trazer o renovo, Pai, para aqueles que precisam de um renovo. Encha-os, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo que Tu és, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, Senhor. Mas hoje eu ouço a Tua voz. O nosso desejo é que os nossos irmãos que não escutam possam ouvir também. Ouvir a voz que diz: saia para fora. Tu és a ressurreição e a vida, Pai. Eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. E que os nossos irmãos também possam fazer o mesmo. Entregar a vida a Ti, Pai. Entregar a vida em Tuas mãos, em Teus cuidados. Senhor, vai te encontrar cada um, Senhor. Vai plantando essa semente no coração e que possa nascer, brotar a árvore da vida no coração desses irmãos e dar sementes. Senhor Jesus, nós oramos. Toca na vida de cada irmão, cada um que está assistindo esse especial. Senhor, toca, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Cada irmão que separou esse tempo para te cultuar, vai dando vida, Pai. Vai iluminando, onde vai soprando o ar de nova vida nessas narinas que não respiram mais, Senhor. Que nós possamos ter um novo encontro contigo e celebrar a nova oportunidade que o Senhor nos deu, morrendo lá naquela cruz, ressuscitando, pagando um alto preço por nós. Que nós possamos reconhecer isso dia após dia. E assim eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Louvemos ao Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.
a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos.